Meus irmãos, nós estamos numa série falando sobre milagres. Começamos já há 2 semanas. E quando falamos sobre milagres, na mente das pessoas sempre vem a ideia, né, de uma cura, uma libertação, e não estão errados, né? Mas milagre é qualquer intervenção divina, qualquer coisa que o homem não pode fazer, mas que Deus pode fazer. Fala amém, irmãos? Então, milagre não é só cura ou libertação. Milagre, ele se estende por várias áreas, né? Pode haver um milagre financeiro, um milagre no trabalho, um milagre para o seu corpo, para a sua família, uma situação complicada, difícil, Deus pode mudar uma situação. Tudo isso são milagres, são a ação de Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre um texto muito importante. Esse texto de Mateus 7 é muito conhecido. O tema da palavra hoje é pedintes ousados e doadores generosos. Já já eu explico o termo para vocês, ok? Então, irmãos, o nosso texto bíblico hoje é Mateus 7, os versículos 7 e 8 e o versículo 12. Antes, vamos fazer uma oração, vamos? Curve a cabeça sentados mesmo, vamos pedir uma direção da palavra do Senhor para os nossos corações esta manhã. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença nesta manhã. Pai, lhe agradecemos porque o Teu Espírito Santo está aqui entre nós. Pai, quando nós chegamos aqui, desde as primeiras pessoas que chegaram aqui antes das 6 da manhã, abriram esse salão, arrumaram, limparam, alguns estavam orando, cuidando de tarefas, o Senhor já estava trabalhando neste ambiente. E nós lhe pedimos ao Pai que o Senhor continue trabalhando em nossas vidas, em nossos corações. Nós entregamos esta reunião porque o culto não é para mim, não é para os irmãos, o culto é para o Senhor. Então direcione, Senhor, a palavra, fale aquilo que o Senhor quer nos ensinar, traga os princípios e valores da Tua palavra aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação contrária, maligna, diabólica, humana, que tenta atrapalhar, Pai, a liberação da Tua palavra. Que os nossos corações sejam abertos, que o mal não tenha autoridade nesse ambiente e que Teu Espírito tenha total liberdade para falar, para ensinar e para tratar com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esta semana eu estava orando neste propósito sobre a palavra da semana e Deus trouxe ao meu coração, a primeira palavra que Deus trouxe ao meu coração, quando eu falava, Senhor, qual o tema que a gente vai falar hoje? Deus trouxe uma palavra solta para mim. Quando eu falo uma palavra solta, assim, uma impressão, né? Eu já disse a vocês que eu não tenho esse dom de ouvir a voz de Deus audível, como algumas pessoas têm. Eu não tenho esse dom. Mas eu tenho uma impressão dentro de mim, que é a voz do Espírito. A gente aprende a identificar isso com o tempo. No começo a gente não sabe identificar muito bem, mas com o tempo a gente vai aprendendo a identificar a voz de Deus. E Deus falava comigo sobre porta, né? Sobre abrir e fechar porta. Deus falava sobre portas. Aí eu continuei orando, e aí Deus me direcionou a essa palavra. Essa palavra não fala literalmente sobre porta, mas fala de buscar uma resposta, uma direção de Deus. Então, quando eu comecei a ler esse texto, ele faz parte do Sermão da Montanha, né? Quando Jesus apresenta o padrão do reino. Há alguns anos, o bispo Sérgio escreveu um livro falando sobre o reino, e ele era baseado em Mateus, né? Mateus 4, 5 e 6, que é o Sermão da Montanha. Ali Jesus apresenta o padrão de um discípulo. Não é um padrão de um frequentador de igreja, somente de um crente. Padrão de um discípulo. O nível é o padrão mais alto. E dentro desses ensinamentos, ele trouxe esse princípio que nós conhecemos bem. Muitos de nós já ouviram isso aqui desde o começo, sobre bater, buscar. Eu quero ler com vocês, aí eu vou explicar o que foi que Deus falou no meu coração sobre este texto aqui. Diz assim, ó. Pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis,
batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Fala amém? Então aqui, Jesus está ensinando os discípulos a viverem o reino de uma forma autêntica. De uma forma o quê? Autêntica. Longe de hipocrisia. Por que isso aqui, irmãos? Porque quando eu li o texto, eu costumo sempre ler o que vem antes, o que vem depois, o contexto, procuro entender mais do que um versículo, o contexto, para a gente não falar coisa que a Bíblia não está dizendo, por interpretação errada. Por isso que é importante que uma pessoa leia texto e contexto. Não é? Deus pode falar com você em um versículo? Pode. Mas entenda o texto e o contexto para que você tenha mais profundidade na palavra, para que você não interprete errado. E quando eu li esse texto, começando no versículo 7, até o 11, tudo está falando sobre essa questão do bater, do pedir, do buscar, né? Mas quando chega no finalzinho, Jesus fecha o assunto de uma forma diferente. Ele fecha assim, ó: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. E foi nesse ponto que o Senhor me chamou a atenção. Porque a maioria de nós já sabe sobre o pedir, sobre o buscar. Mas poucas pessoas entendem que uma coisa está conectada à outra. Muitas vezes nós só pedimos, batemos, buscamos, insistimos, porque queremos algo para nós. Está errado, pastor? Não, Jesus falou que era para pedir. A questão é, eu só peço para mim, eu só busco para mim, para eu ter, e nada para abençoar a vida dos outros, nada em mim para abençoar os outros. Porque Deus não tem problema de abençoar os seus filhos. Deus não tem escassez, Deus não tem nenhuma necessidade, Deus não tem, eu vou dar só um pouquinho de bênção para esse, porque eu tenho que dividir com esse e com esse também. Não. Porque Deus não tem essa escassez. Deus faz o quê? Deus provê qualquer coisa. A Bíblia diz que Deus cria do nada as coisas. Ele tem o poder do nada em criar coisas novas. Nós, seres humanos, somos criativos, mas a nossa criatividade está voltada à transformação de coisas. Por exemplo, já uma pessoa pegou e transformou materiais. Ele pegou madeira de uma árvore, fez tábuas, cortou, fez esse tampo de mesa, isso aqui é madeira mesmo. Aqui tem madeira aqui no meio, e alguém conseguiu pegar ferro, né, uma empresa, minerou, tirou, separou o minério de ferro e transformou isso aqui num ferro. Mas tudo já existia antes. Eles transformaram. Esse é o poder que o ser humano tem criativo, parecido com Deus. Agora, Deus é o único ser que do nada cria alguma coisa. A Bíblia diz que Deus criou os mundos com o poder da sua palavra. Então, Deus não tem escassez. Diga comigo, Deus não tem escassez. Fala de novo, vocês. Deus não tem escassez. Guarde isso no seu coração. Para Deus não existe a escassez. A questão é, Deus, ele quer nos abençoar? Sim. Nesse texto mesmo, ele fala, se o filho pedir ao pai um pão, não vai dar uma pedra. Se pedir um peixe, vai dar uma cobra? Não, ele está falando sobre pedir, sobre buscar. Mas aí ele está dando a entender o seguinte, ele é pai. Mas ele também se importa se você, se eu, que somos os seus filhos, que estamos pedindo, que estamos buscando, que estamos batendo, se nós estamos dispostos a compartilhar o que ele tem dado para nós. Em todos os sentidos, tá? Não é só de coisa material, não. Muito mais da bênção que você tem, do conhecimento que você tem,
da verdade que você tem com os outros do que coisas materiais. Coisas materiais estão incluídas também, mas não são as mais importantes. Guarde isso no seu coração. Vamos desenvolvendo o assunto aqui, a gente vai fechando dentro deste conceito. Vamos lá. A fé ativa de pedir, buscar e bater, versículos 7 e 8, se entrelaça com o amor recíproco, versículo 12, formando uma espiritualidade real que honra a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Quer dizer, Deus quer entrelaçar as duas coisas. Deus quer que você tenha, que você seja abençoado, mas quer também que você seja uma fonte de bênção para outras pessoas, para o seu próximo. Amém? Deus quer que você seja abençoado, mas que você também seja bênção para as pessoas que estão à sua volta. Guarde isso, isso é importante. Isso é um princípio do cristianismo. Por isso que Jesus, quando fala sobre pedir, e buscar e bater, ele fala o nível do compromisso que ele espera da gente. Ele deixa claro. Ele está falando para discípulos, não está falando sobre pessoas que não têm entendimento, pessoas que não estão buscando fazer a vontade de Deus, só querem coisa. Ele está falando para discípulos. Se você quer ser um discípulo, se você realmente quer viver uma vida que agrada a Deus, você tem que entender que Deus se agrada muito de pessoas que se importam com os seus outros filhos, principalmente os que estão fora da presença de Deus. Pastor, Deus vai me amar mais? Não. Ué, porque Deus já te ama o máximo possível. Mas a mesma proporção que Ele ama você que está aqui dentro da igreja, você que procura fazer a vontade dEle, Ele tem o mesmo amor por qualquer pessoa aí fora que nunca pisou numa igreja e que nunca fez a vontade dEle. O amor é o mesmo. Ele pode não concordar, pode não aceitar, mas o seu amor é o mesmo. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer por todas as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Quer dizer, Ele amou a todos. Agora, esse amor só vai ser manifesto quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus e nasce de novo. Aí ele passa a ser o herdeiro deste amor, das bênçãos deste amor. Mas como é que essas pessoas vão conhecer a Deus? Elas vão conhecer a Deus através de quem já conhece a Deus. Então, quando buscamos as bênçãos, Deus tem prazer de nos abençoar. Mas Deus tem mais prazer ainda de nos abençoar, mais alegria, quando nós buscamos também bênçãos para compartilhar com outras pessoas, para abençoar a vida de outras pessoas, para alcançar pessoas que não foram alcançadas ainda. Isso a Bíblia chama de ser uma bênção. Eu posso ser abençoado e não ser uma bênção. Quando Deus chamou Abraão, Deus falou, eu vou fazer de você uma grande nação. E tu será uma bênção. Então Deus quer que você seja uma bênção. Fala para o seu vizinho aí. Misericórdia, irmãos. Eles falaram sem fé mesmo, né? O tom de voz. Deus quer que você seja uma bênção. Irmão, misericórdia. Fala com fé, gente. Pelo amor de Deus. Eu sei que é domingo de manhã, né? Vamos lá, gente. Vamos despertar em nome de Jesus. Continuando aqui, irmãos. Essa é a essência da lei e os profetas. Graça recebida que flui para o próximo. Então Jesus fala, essa é a lei e os profetas. Você quer viver todos os princípios da palavra? Viva com Deus, mas também transmita a Deus para as outras pessoas. É isso que o texto, no geral, está dizendo. Vamos avançar no texto aqui para a gente entender sobre o pedir, sobre o buscar. Vamos lá. A fé ativa. Pedir, buscar e bater. A fé é o quê? Fé é o quê? Pastor, mas tem fé que não é ativa? Tem. Aquela fé que é só um sentimento. Ai, eu sinto tanta fé. É só fé, é só um sentimento. Tem muita gente que está cheia de amor também, mas é só sentimento.
né? Então, a fé ativa é uma fé que gera uma ação da minha parte. É uma fé viva, é uma fé poderosa. Então, diz, a fé ativa, pedir, buscar e bater. Você percebe que todos são verbos. Verbos, né? São palavras que denotam ação. Há uma ação. O pedir é uma ação. O buscar é uma ação, o bater é uma ação. Só que aqueles têm níveis diferentes, mas todos são ação. Então, pedir é dependência humilde. Pedir é o quê? Dependência humilde. Quando nós abrimos essa palavra aqui, a gente colocou como tema, né? Pedintes. Fala, pastor, mas pedinte parece um mendigo, não é isso? Quando fala pedinte, não é? Não parece... Irmãos, quando fala de um pedinte, é alguém que pede algo, mas ele não tem direito àquilo. Ele não tem não é direito, ele não tem merecimento para aquilo. É um pedinte. Se você quiser dar, você dá. Se você não quiser dar, você não dá. É um pedinte. Ele não é empregado seu, não é filho seu. Ele não está te cobrando alguma coisa. Ele está pedindo sabendo que ele não tem direito. Ou que ele não tem... Você não tem obrigação de lhe dar alguma coisa, mas ele está pedindo, confiando na sua compaixão, no seu amor, nas suas misericórdias. De graça, ele não tem merecimento, você lhe dá. Então, por isso, quando chegamos diante de Deus, nós somos pedintes. Ai, pastor, misericórdia. Quando eu falo pedinte, não pense negativamente, mas nós não temos merecimento. Não temos o quê? Merecimento. Nós não fizemos nada para a nossa salvação. Porque só para chegar diante de Deus, você tem que ter a sua vida correta. Se ninguém tem a vida correta, ninguém chega diante de Deus nem para pedir. Então, até para a gente poder chegar para Deus e pedir, a gente já recebeu o favor de Deus, porque a gente só vai chegar diante de Deus para pedir por causa do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz. Perceberam como nós somos pedintes mesmo? Né? Pedintes no sentido de pedir, de depender, né? Mas aqui, como eu escrevi aqui, pedintes ousados. Por que pedintes ousados? Porque a minha ousadia está baseada no quê? No sangue de Jesus. A minha ousadia, o que me torna ousado de pedir coisas que eu não mereço? É porque Jesus morreu na cruz no meu lugar. Então eu vou poder pedir agora, tá? Então, pedir é dependência humilde, quer dizer, eu dependo de Deus, eu preciso de Deus. Pastor, mas isso é normal, irmãos. Tem gente que é orgulhosa. Tem gente que ele acha que não precisa pedir porque ele acha que ele merece. Ai, Deus já sabe tudo que eu preciso. Se Deus quiser dar, ele dá. Gente, isso é orgulho. Porque quando você vai pedir, você se submete a quem dá. É sempre assim. Toda vez que você pede, você se submete a quem dá. Por isso que a Bíblia diz que é melhor dar do que... Porque quem dá é porque tem algo para dar. E quem pede é que não tem. Quem dá é porque já tem. Né? Então, pedir vai demonstrar o quê? Uma dependência de Deus. Eu sou dependente de Deus, nós somos dependentes. Não merecemos, mas ousadamente vamos até Ele por causa do sangue de Jesus. Fala amém. Então, muita gente, não sei vocês, tá? Vou falar por mim. Eu, Estênio, na minha personalidade, eu tenho vergonha de pedir coisas para as pessoas. Dificilmente eu peço algo para alguém. Quando eu falo pedir, não é... A gente está na igreja, a gente pode relacionar, só, fulano, me ajuda aqui, faz aqui e tal, no geral. Mas dificilmente eu não consigo me ver numa situação de eu estar na rua pedindo alguma coisa para alguém. Eu não consigo me ver nisso. Não sei vocês. Não é? A gente tem facilidade, né, para fazer isso. Eu não tenho essa, entendeu? Eu tenho essa dificuldade. Então, irmãos, pedir determina o quê?
que a gente precisa ser humilde, se submeter a alguém que você está pedindo. Para Deus, você sabe que Ele te ama, você sabe, mas tem que sempre haver humildade, não pode ser orgulhoso, porque o orgulhoso, normalmente, ele tem dificuldade de pedir. Por quê? Porque ele pensa, o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Não é isso? Não? Por que eu vou pedir para alguém que eu não conheço? Só nem me conhece. É uma vergonha, uma humilhação. Percebeu como é o ego humano? Mas quando chegamos diante de Deus, todas as nossas defesas caem, porque a gente realmente não merece mesmo. A gente tem que ter consciência disso. Não é? Continuando aqui. Pedir. Segundo, buscar. É investigação ativa da vontade divina. Então, o buscar algo, buscar fala de algo mais intenso. Não só pedir, mas agora o nível sobe. É o buscar. Quando fala investigação ativa, quer dizer, é algo que eu estou fazendo para conhecer a vontade de Deus para mim. Eu estou buscando porque existe em algum lugar, existe na palavra, existe alguma situação em que eu vou alcançar a minha bênção. Quando falar de buscar, fala de algo que não está com você. Algo que não está tão fácil assim. Algo que você ainda não encontrou, mas você precisa encontrar. Nós precisamos buscar a Deus. A Bíblia fala sobre buscar a Deus. Por quê? Porque o homem se perdeu da presença de Deus. O homem se afastou da presença de Deus. Então ele tem que buscar, ele tem que ir atrás. Buscar determina uma ação da nossa parte. Sabemos que não vamos pagar por uma bênção, não vamos pagar por um milagre, mas Deus pede para a gente buscar. Só busca quem não tem, quem não sabe onde está. Né? Então ele vai buscar, ele vai atrás. Irmãos, essa busca nem sempre é por uma bênção especificamente material, ou uma cura, uma libertação, uma provisão. Mas essa busca também é uma busca pela vontade de Deus. Porque às vezes a chave daquela bênção que se manifestará fisicamente, materialmente, em termos de família também, ela está dentro de um propósito de Deus, dentro de uma vontade de Deus, dentro de um princípio que Deus tem para você e você não está seguindo. Então, quando você busca conhecer a Deus e a sua vontade, você está se submetendo ao que Deus quer para que a bênção seja liberada. Já expliquei aqui para vocês, algumas bênçãos não acontecem, não é porque Deus não tem bênção. Porque o estoque de Deus está baixo essa fase do ano. Final do ano, o estoque de Deus está baixo, já entregou muita bênção o ano inteiro. Claro que não. Mas é que muitas vezes Deus não pode nos abençoar. Pastor, isso é uma heresia. Deus pode tudo. Outro dia o senhor falou que para Deus nada é impossível. Quando eu falo Deus não pode, ele está limitado às suas próprias leis. As leis que ele criou. Então, Deus tem princípios que ele segue. Né? Deus é o maior exemplo de justiça. Deus só faz aquilo que ele determinou que deveria ser feito. Deus não quebra a lei, Deus não quebra princípio. Para salvar o homem, não havia como, porque havia o quê? Uma marca do pecado. Então alguém precisou morrer, alguém precisou pagar, porque a justiça dizia que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Como não havia ninguém na face da terra que tivesse um sangue puro para derramar no lugar de outras pessoas, Deus enviou o seu próprio filho, para não quebrar suas próprias leis. Agora Deus vai quebrar as leis por nossa causa? Claro que não. Quem somos nós para dizer, eu quero que Deus... Não, mano. Eu vou convencer Deus. Você não falou aqui de pedir, pastor, de buscar, eu vou pedir, até cansar Deus. Irmãos, se você estiver pedindo algo que está fora do propósito de Deus, ou que quebra alguma lei de Deus, esquece,
Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer isso, irmãos. Deus não pode quebrar princípio. Não pode. Irmãos, imagine essa cena. Imagine comigo. Jesus Cristo, Filho de Deus, está lá no jardim, lá no Monte das Oliveiras, naquela região que é o Getsemane. Ele está ali, ajoelhado, sentindo, intercedendo, sentindo as dores do pecado do mundo sobre ele. Era uma tensão e ele começou a suar gotas de sangue. Agora imagine o pai vendo o filho passar por aquilo, sendo que o filho não merecia. Aí o filho fala: pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Qual é o pai que não vai livrar o filho de uma situação ruim, de sofrimento? Principalmente quando o filho é inocente. Você moveria céus e terra para poder proteger um filho seu, sim ou não? Quando Jesus está na cruz, ele fala: Eli, Eli, lama sabachthani. Quer dizer, Pai, Senhor, Pai, por que me desamparaste? Naquela hora, Deus não estava conectado a Jesus, porque naquele momento ele tinha que morrer pelos pecados, como um ser humano. Então você percebe que Deus fez Jesus passar por isso para cumprir uma lei, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Estou trazendo essa reflexão, não está no texto aqui. O Espírito Santo me trouxe essa palavra aqui agora. Para você entender o seguinte: Deus não vai quebrar princípios. Deus segue princípios que Ele mesmo estabeleceu. Então, irmãos, busque a vontade de Deus. A sua busca é por uma bênção, por um milagre, por uma resposta? Sim, busque, não há problema, pode buscar. Mas esteja preparado para você encontrar a resposta de Deus sobre esta bênção. Qual é o caminho da bênção? Talvez seja um milagre instantâneo, uma libertação, sim. Mas talvez seja um não de Deus provisório, um não momentâneo. Por quê? Porque alguma coisa em você precisa ser mudado. Alguma lição você precisa aprender. Alguma coisa está retendo a sua bênção. Pastor, mas se Deus é todo poderoso, o que pode reter a minha bênção? Pecado. Alguma coisa errada, decisões, princípios. Toda a bênção está conectada a uma condição bíblica. Pode olhar na Bíblia. Toda vez que você vir uma promessa de bênção, ela está conectada a uma condição. A uma obediência, a um princípio a ser seguido, a algo a ser deixado de lado. Vai na Bíblia e olha. Quando você achar uma promessa, leia o texto todo. Você vai entender que ali tem uma condição para que você seja abençoado. Então, quando fala de buscar, é mais do que buscar uma bênção. É buscar a causa pelo qual talvez eu não esteja sendo abençoado. E não é só compreender, mas é uma mudança de atitude na nossa vida também. Por isso que tem coisa que você vai ficar pedindo e não vai chegar. Mas você pediu, por isso que Jesus falou, pedir. Depois ele falou o que mais? Buscar. Pede. Depois, intensamente, aumenta a intensidade, busca. Depois que você busca, presta atenção, aí que você encontrou, você faz o quê? Me ajuda aí, gente. Está aí no texto, gente, pelo amor de Deus. Você pede, você busca e você bate. Você só pode bater quando você encontra para bater. Esse bater, vocês entenderam, né? Bater na cara de alguém, não é isso não. Não é isso não. Bater nas crianças em casa, não. Esse bater é o quê? É uma porta. Você pediu. Talvez nesse caso que você pediu, não houve uma resposta.
Aí você insistiu, é uma fé ativa, lembra? Aí você começou o quê? Buscar. Aí Deus apresenta a porta. Agora você vai fazer o quê? Bater. Você vai buscar. Você achou o caminho, achou a porta. O que você tem que fazer? Você vai bater, é ousadia contínua. Quer dizer, você vai bater até a porta se abrir. Pedir, buscar e bater. Porque ele diz assim, todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Pode ver que o buscar é buscar algo que você não tem. Buscar uma resposta, uma direção. Encontra. E ao que bate, ser-lhe-á aberto. Para abrir, tem que bater. Tá? Continuando. João Calvino, que foi um teólogo, né, do movimento da Reforma Protestante, diz assim, ó, essa promessa não é mágica, com palavras mágicas, mas ancorada na providência soberana de Deus. Quer dizer, quando fala providência, é a capacidade de que Deus tem, dentro da sua vontade, de nos atender, que responde às súplicas alinhadas à sua santidade. A santidade de quem? De Deus. Quer dizer, resumindo isso aqui, uma palavra, né, João Calvino escreveu esse negócio tudo bonito aqui, eu vou traduzir no nosso português popular. Se você orar segundo a vontade de Deus, Deus vai responder. Simples assim. Tá? Vamos lá. John Wesley foi um grande pregador avivalista do século XVIII, né, um ganhador de almas na Inglaterra. Ele diz, não é barganha, mas fruto da regeneração pelo Espírito. Quer dizer, isso tudo é resultado do quê? De termos sido transformados. Porque só pode chegar no nível desse é quem conhece a Jesus. Pedir, todo mundo pode pedir. Mas aí, quando você vai buscar, o nível vai subindo. É por isso que Jesus falou isso para discípulos. O nível de resposta é mais alto, mas o nível de busca para encontrar é mais alto também. Continuando aqui, aplicação. Esta semana, a gente está falando por partes, estamos falando sobre o pedir agora, buscar e bater. Esta semana, identifique uma porta fechada, tá? Em sua vida e bata em oração diária. Deus ouve. Fala amém. Então, tem uma porta fechada? Comece a bater. Qual é a porta fechada na sua vida? Essa semana, comece a orar insistentemente, buscando uma resposta, buscando uma direção, buscando uma porta aberta. Você vai orando e Deus vai refinando a sua oração. O Espírito Santo vai direcionando, vai trazendo textos da palavra, vai falando ao seu coração, e aí você vai refinando esse processo. Esse pedir vai transitar pelo buscar, até chegar no bater. Porque daí você vai ter uma convicção dentro de você sobre qual a vontade de Deus naquela área. E aí você bate com ousadia, insistentemente, porque agora você já tem a resposta que Deus quer de você. Você aprendeu a lição. Agora a porta abre e o nível sobe. Enquanto você não aprende a lição, você não aprende o que Deus quer te ensinar, a porta fica fechada. Você não está preparado para acessar novos níveis. Porque o poder, a unção e a glória, certas coisas, não devem estar acessíveis a pessoas que não sabem usar. Então, toda vez que Deus te dá uma resposta, te dá uma bênção, Ele abre uma porta para você, junto com isso vem um nível de responsabilidade também, tá? Vamos avançar aqui por causa do tempo. Vamos lá, meu Deus, vamos lá. Outra parte aqui, né? Então, falei para você, semana, busque, peça, busque, bata. Permita-se ser tratado por Deus, ser ensinado por Deus esse processo de pedir. Quando você pedir, peça, Senhor, eu preciso de um milagre, de uma bênção. Vou dar um exemplo. Senhor, abençoa minha família assim, assim, assim. E busque de Deus assim, por exemplo. Estou dando um exemplo prático, tá? Senhor, o que eu preciso fazer para ajudar a minha família? O que eu posso fazer melhor? Qual é o caminho que eu devo seguir para alcançar o coração deles?
E Deus vai te dando uma direção. E aí quando você receber a direção de Deus, você vai bater, quer dizer, você vai para cima, porque aquela bênção já está chegando na sua vida. Bate com insistência, vai para cima, que a bênção já está bem do outro lado ali. Fala amém, irmãos? Tá, vamos lá. Amor recíproco, a regra de ouro em ação. Trate os outros como deseja ser tratado, cumprindo a lei do amor. Então, toda vez que você ouvir algum autor de livros, pessoas falando assim, a regra de ouro. Essa regra de ouro, mesmo que eles não citem, mesmo que eles não deem a referência correta, a regra de ouro está baseada nessa palavra do Senhor. Aquilo que vocês querem que os outros façam por você, faça por eles. É isso. Aquilo que você gostaria que os outros fizessem por você, faça por eles primeiro. Isso é chamado regra de ouro. Os homens chamam de regra de ouro. A Bíblia não chama, mas é um termo usado aí fora. Você já deve ter lido em algum lugar, visto em algum lugar. Quem assiste pessoal que dá palestra, quem ensina, fala motivacional, os coaches, fala a regra de ouro. Você já deve ter ouvido esse termo. É isso aqui, é um versículo bíblico dizendo Jesus ensinando este princípio. Você gostaria que alguém fizesse algo por você? Você que alguém te ajudasse no momento de dificuldade? Se você está perdido, você gostaria que alguém lhe ajudasse a encontrar o caminho? Todo mundo fala, claro. E por que você não faz isso pelos outros? É isso que estamos falando aqui. Vamos lá. Isso não é moralismo vazio. Pode voltar. É isso onde eu estava mesmo. Mas o desdobramento da justificação pela fé. Graça que produz frutos. Eu não merecia, recebi pela fé. Tá? Agora, isso é graça. E agora, essa graça, ela produz o quê? Frutos. A graça produz o quê? Frutos. Eu não merecia, mas Deus tocou em mim, Deus me abençoou, Deus me mudou, Deus me transformou. E nessa transformação, agora, o que Deus espera é que eu produza frutos. Gálatas 5, 22 e 23 fala do quê? Dos frutos do Espírito. Um pouco antes, nos versículos anteriores, Paulo fala sobre as obras da carne. Fala ira, contenda, porfia, fofoca, pecado, fala prostituição, amargura, enfim, a lista de obras da carne é grande. Aí ele finaliza assim, mas, fala comigo, mas, olha de novo, mas, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito deriva primeiramente do amor. Aí vem, nós temos listados aí, além do amor, mais 8. São 9 expressões dessa transformação pessoal que manifesta em atitudes. Para com Deus, para com o próximo, até na nossa mudança pessoal, não somente externa, mas interna também. Então, irmãos, não há como você ser fruto da graça de Deus, favor de Deus, e não dar continuidade nesse processo. Se não consegue dar continuidade do processo, é porque você ainda está no processo e não completou o nível mais básico. O nível mais básico, que é o nível em que você sai do eu e vai para nós. Sai do seu próprio interesse e passa a buscar o interesse primeiramente de Deus, né? Porque a Bíblia fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como você ama a você mesmo. Então não adianta você querer amar o próximo se você não tem amor próprio, né? Não adianta você querer amar o próximo se você não ama Deus. Mas também não adianta amar a Deus e não amar o próximo. Então, uma coisa está conectada à outra. Então, toda transformação começa em nós. E depois através de nós. Em nós, porque eu preciso ser transformado. Agora, através de mim, flui a graça de Deus para alcançar a vida de outras pessoas. É por isso que aqui fala buscar, pedir, bater, fala sobre o Pai lhe dar, mas ele já conecta que você recebe, mas você precisa também compartilhar.
Se você tiver a natureza de Deus em você, você não é egoísta. Vou repetir. Se você tiver a natureza de Deus em você, você não é egoísta. O que eu falei? Vamos mudar? Se eu tiver a natureza de Deus em mim, eu não serei egoísta. Digam vocês. Isso é importante você guardar no seu coração. Irmãos, não há nada de errado em pedir, em buscar, em desejar melhorar de vida. Isso é o que Deus quer para nós. Mas sempre você vai ver, as pessoas melhoram, mas aí elas compartilham. Compartilham. Pastor, eu não tenho muito, mas um pouco do que você tem pode ser a transformação poderosa na vida de alguém. Para você pode parecer que é muito pouco, mas já é mais do que alguém que não tem nada. Pouco é mais do que nada. Aquilo é suficiente para transformar. Pastor, eu não sei, eu não tenho dom para pregar, eu não sei ensinar, eu não sei os versículos de cor, eu não sei isso, mas você tem o mínimo e o mais importante. Pastor, como é que é o mínimo e o mais importante? É o mínimo porque é o seguinte, não precisa de profundidade, mas é o mais importante porque é isso que prova que Deus é real. Você tem um testemunho. Todo mundo tem um testemunho. E o testemunho é uma coisa que você pode fazer. Você não precisa decorar, você não precisa estudar. O testemunho é seu. Pronto. Se você tem um testemunho do que Deus fez na sua vida, dos primeiros passos andando com Deus, pela fé, passou, mas minha vida não está toda mudada. Mas já melhorou? Sim ou não? Sim. Ninguém aqui alcançou tudo. Tá? Mas nós já avançamos? Sim ou não? Sim. Então você tem testemunho para contar? Para quem não avançou nada, para quem está no negativo, não é assim ou não? Para quem está no negativo, qualquer coisa já é um acréscimo, já é um avanço para sair do negativo e começar a ficar no positivo. Então, irmãos, o nosso testemunho é o mínimo que nós devemos fazer. Às vezes a gente está brigando aqui com os irmãos para alguém dar o testemunho dele para outra pessoa. Irmãos, isso é o mínimo. Como é que Deus vai confiar as coisas grandes a você se você não é capaz de compartilhar nem o mínimo, o que não lhe custa nada? Não custa nada para você dar o testemunho para alguém. E às vezes você não dá. Como é que Deus vai confiar bens, riquezas, outras experiências, coisas grandiosas na sua vida, se você não compartilha nem aquilo que não lhe custa nada? Sério, né? Muito sério. Ai, pastor, misericórdia. É, misericórdia mesmo. Misericórdia mesmo. Tá? Então, Deus espera que com a nossa transformação a gente produza frutos. Frutos. Tá, vamos lá. Há uma ponte entre a soberania divina e a ética humana. Deus nos capacita a amar porque primeiro nos amou. 1 João 4,19. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Quando Deus fala para a gente amar apesar de, é porque ele nos amou apesar de nós mesmos. Ele não pediu para a gente fazer alguma coisa que ele não fez. Deus provou, a Bíblia diz que Deus provou o seu amor por nós, enviando o seu Filho, Jesus. Deus provou. Pastor, mas eu não preciso provar nada para ninguém. Ué, se até Deus teve que provar, você não tem que provar? Tu é melhor do que Deus? Pastor Almarides, eu não preciso provar nada para ninguém. A Bíblia diz que Deus provou o seu amor por nós. Se Deus precisou provar, imagine a gente. Eduardo ria, porque, Eduardo, é assim, a gente está há muito tempo na igreja, a gente conhece a malandragem da linguagem dos crentes. Crente que é o famoso peixe ensaboado, bagre ensaboado. Aquele liso,
Para tudo ele tem... Irmão, se ele usasse essa criatividade para ganhar dinheiro, o cara era milionário. Porque ele usa cada criatividade para dar desculpa, para poder enrolar. Irmão, para cada desculpa que você for dar, tem pelo menos uns 3 versículos de resposta para você. Tem palavra de Deus para você. Não tem como você se enrolar, se desculpar, dizer que não pode, que não vai, que não tem condição. Todo mundo pode. Todo mundo tem condição. Como eu falei para você. Pastor, eu não tenho nada. Você tem um testemunho? Sim. Então você já tem muita coisa. Já pode começar daí. É o mínimo. Se você não está fazendo nem o mínimo, como é que você quer que Deus seja excelente? Você quer que a bênção seja grande sobre a sua vida? Aí a gente vai acusar um monte de gente, não é assim, não? Vai acusar o pastor, a igreja, os irmãos. Aí eu não sou mais abençoado porque tem uns irmãos muito esquisitos nessa igreja. Os irmãos não me amam, não sei o quê. Irmãos, é tanta coisa enrolada. Irmão, quando Deus quer abençoar você, velho, independente de onde você está, Ele vai te abençoar. Faz a sua parte, que Deus vai te abençoar. Tá? Muita gente está preocupado com a parte dos outros, que é o famoso cuidar da vida do outro, e não faz a parte dele. Tem gente que é especialista em vigiar os outros. Gente, acho que está na profissão errada, devia ser detetive particular. Ele fica pesquisando, olhando, curiando a vida dos outros. Bom, se você está com tempo para isso, significa que você está com pouco serviço. Você quer serviço, a gente arruma. Então, irmão, vamos despertar, em nome de Jesus. Se eu falo umas frases, vocês dão risada e tal, mas é sério, viu, irmão? A gente ri também, mas é sério, tá? Vamos lá. Aplicação. Pergunte-se. Coisa pessoal, pergunte-se, quer dizer, perguntar para mim mesmo, né? Como trato o meu cônjuge, né? Cônjuge, para quem não sabe, é o esposo ou a esposa, tá? Colega ou estranho. Deixe o amor recíproco guiar suas interações diárias. Pastor, mas fulano não merece. E a gente merece? Vamos lá, continuando aqui. Interconexão. Oração motiva o amor e o amor impulsiona a oração. Vamos repetir? Oração motiva o amor e o amor impulsiona a oração. Então, há uma... Como falar de pedir, de buscar, de bater, está falando sobre o princípio da oração, de buscar respostas, direção, até encontrar. Então, quando nós oramos e buscamos a vontade de Deus, nós vamos encontrar respostas, cura, milagre, prosperidade, bênção, coisas muito boas. Mas nós iremos nos relacionar com o Senhor. E quem se relaciona com Deus, se relaciona com o amor de Deus. Então, não dá para ficar indiferente a esse amor. Então, quem ora encontra o amor de Deus, manifesta em ações, mas há uma transformação, uma mudança em nossas vidas por causa disso. Certo? E este amor nos impulsiona a fazer algo por alguém. Mas também quando eu faço algo por alguém, eu faço não porque eu tenho, não porque eu posso, mas porque Deus me dá graça. E eu vou encontrar situações na minha caminhada de ajudar alguém em que eu vou pensar assim, e agora? O que eu vou fazer para ajudar essa pessoa? Como eu vou ajudar essa pessoa? Meu Deus, para onde eu vou agora? Aí você volta para a oração. A oração te abençoa e te leva a conhecer o amor para ajudar pessoas. E quando você vai ajudar pessoas, você tem que voltar a Deus em oração, porque para ajudar alguém, Deus vai ter que te dar direção e resposta para você poder ajudar essa pessoa. Então, uma coisa liga a outra. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque existe aqueles que querem a bênção, mas não querem a ação de abençoar alguém. Por outro lado, tem gente também que é fã do social, mas não quer viver uma vida que agrada a Deus.
Aí na igreja, se esse vem na igreja, ele não está buscando a vontade de Deus para a vida dele, o propósito, uma transformação pessoal, relacionamento íntimo com Deus. Ele olha, né? Ele olha a igreja como se fosse, né, uma ação social. Ah, os irmãos não se importam com os pobres. Os irmãos não se importam ajudar a pessoa que está necessitada. Não é? É gente com veia do serviço social. Pastor, isso é ruim? Não, isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Mas presta atenção. Olha aqui para mim. Você tem aquele amor. Estou usando alguns exageros aqui. Tá? Não é todo mundo assim. Mas tem gente que fala assim, ninguém se importa com ninguém. O mundo está perdido e ninguém está aí para nada. Não é? As pessoas estão morrendo de fome, não é assim? E as pessoas não se importam. Eu quero ajudar, mas os irmãos da igreja não estão nem aí. Cadê o amor? Não é assim, não? Já ouvi muito isso. Pastor, tem que ajudar as pessoas que precisam? Sim. Mas mais do que ajudar uma coisa que você precisa agora, é resolver o problema para que ele não continue. Pastor, eu tenho fome agora, tudo bem. Mas se te der comida hoje e não resolver o problema, amanhã você vai ter fome, depois de amanhã você vai ter fome, daqui 1 ano você vai ter fome, daqui 10 anos você vai ter fome, do mesmo jeito. Então tem que ajudar você a sair dessa condição para que você melhore. E aí eu entro num nível mais profundo. Eu preciso de Deus para poder ajudar essa pessoa, porque muitas das causas por que ela está vivendo isso não são só falta de comida ou falta de dinheiro. É porque tem maldições, tem uma série de coisas que estão ali. E aí como é que eu vou ajudar essa pessoa só com a minha cabeça e o meu coraçãozinho? Eu tenho que ter a unção. Eu tenho que ter relacionamento com Deus. Agora, pensa comigo. Eu estou preocupado se essa pessoa vai passar uma noite sem uma coberta e vai passar frio. Ou talvez daqui para amanhã ela vai dormir sem uma janta. Isso não é legal para ninguém, ou é? Isso é bom ou é ruim? Agora eu pergunto para você. Eu me preocupo mais com a janta ou com uma coberta e não me preocupo se ela vai morrer e vai para o inferno. E aí? Cuidado com os exageros. Você tem que ajudar alguém, ajude, mas ajude de verdade. Porque nós estamos vivendo hoje uma época em que há um grupo de igrejas que estão focando no social. É errado, pastor? Não, mas é só social. Inclusive eu conheci uma igreja que os líderes diziam o seguinte, olha, a gente vai fazer uma arrecadação aqui na igreja, vamos arrecadar, vamos fazer cestas para ajudar. Ótimo. Tinha a pessoa responsável. Mas não pode pregar para ninguém. Porque a gente não está indo lá para pregar, a gente está indo lá para ajudar os pobres. Ué? Coma hoje, meu querido, enche a sua barriga e vá para o inferno amanhã. Irmão, se eu sei a resposta para uma transformação poderosa de alguém, eu vou querer só... Ai, que amor é esse que se importa só com a barriga e não se importa com a alma que está indo para o inferno? Entenderam, irmãos? Nada contra o trabalho social. Mas nós estamos vivendo hoje uma ruptura. A igreja sempre teve trabalho social. Irmãos, e eu vou dizer, o maior trabalho social que existe é apresentar Jesus para alguém. Que aí muda corpo, alma e espírito. Qual o trabalho que existe que muda corpo, alma e espírito, a não ser o trabalho que a igreja faz? Você conhece algum ou não? Não existe. A igreja é a agência do reino dos céus na terra que é capaz de transformar a história das pessoas por completo. Por completo. Então, irmãos, não estou dizendo nada contra o trabalho social. Pelo amor de Deus, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim, faça, ajude, estenda a mão, abençoe as pessoas. Mas não lhe esconda o tesouro mais valioso que é a salvação.
o mais importante é a salvação. Ok? Então, só para a gente trazer um equilíbrio aqui, tá? Vamos lá. Uns textos, una os textos. A oração vertical, versículo 7, 8, você para Deus, por isso que fala de vertical, você para Deus. Molda o caráter para o amor horizontal, para com as pessoas que estão neste mundo comigo, e vice-versa. Então, ao mesmo tempo que quando eu busco a Deus de verdade, da maneira correta, a vontade de Deus, eu vou estender-me até as pessoas que precisam. Mas eu vou voltar a Deus, porque as respostas que essas pessoas precisam só estão em Deus. Então é um processo. Para Deus, para os homens, para Deus, para os homens, e assim é a nossa vida. Tá? Vamos lá. Buscar a Deus nos sensibiliza às necessidades alheias. Amar o próximo nos leva a clamar por mais graça. Exemplo. Uma igreja que ora por cura comunitária, que ora para Deus curar, salvar, transformar, né? E então convida os necessitados a ir em sua cela ou sua casa para receber as bênçãos de Deus. Fé e ação em harmonia. Quer dizer, Senhor, salva o mundo, Senhor, transforma, Senhor, ajuda as pessoas, a humanidade está sofrendo. Isso é importante? Sim, isso é oração, é você com Deus. Mas o que a gente está falando aqui hoje? Dessa conexão entre relacionamento com Deus e o próximo. Eu oro para que Deus salve vidas, mas eu também vou lá atrás das vidas e vou buscá-las para poder ajudar essas pessoas. Vocês entenderam, irmãos? Então, porque tem gente que só ora e não vai ajudar ninguém. Tem gente que quer ajudar os outros, mas vai sem a bênção de Deus. Aí também não funciona. Esse equilíbrio entre buscar a Deus, ser abençoado, ser transformado é bom. Peça, busque, receba a sua bênção, mas não se esqueça que você não está ali só por você. É a partir de você, mas depois disso Deus quer trazer uma bênção para a sua vida, para que outras pessoas sejam alcançadas também. E vou frisar o que eu falei agora há pouco para você guardar. Se você não é capaz de compartilhar o que não lhe custa nada, que é o seu testemunho, dificilmente Deus vai compartilhar tesouros, riquezas e bênçãos que Ele tem para a sua vida. Se você não compartilha nem um pouco que você tem. Pouco, entre aspas. É o mais importante, que é a salvação. Mas se você não compartilhar, não tem como Deus confiar a você coisas maiores. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito, ele vai ser colocado. Primeiro tem que ser fiel aonde? Ah, não, Senhor, se Deus me desse... Olha, se eu ganhasse na Mega Sena da virada... Olha, eu ia entregar o dízimo na igreja, pastor Dario. Eu ia ajudar as pessoas, eu ia fazer isso, aquilo. Irmão, faz com o que você tem hoje. Pastor, eu tenho quase nada. Você tem testemunho? Começa. Busque, peça, bata, vai atrás, seja abençoado, mas entenda, a intensidade da bênção que você vai viver está ligado diretamente ao quanto você compartilha, o quanto você é abençoado com outras pessoas. É isso que essa palavra aqui quer dizer. Fala amém? Vamos lá. Aplicação. Sua oração isolada perde vigor, quer dizer, perde força. Seu amor sem oração perde o quê? Direção. Perde a direção, porque a direção do amor é de Deus. Integre-os para um discipulado pleno. Mateus 7, 7, 8 e 12 revela o propósito unificado de Deus. Relacionamento vertical que enriquece o horizontal, glorificando o reino. Finalizando aqui para a gente orar. Não vivamos fé estéril ou amor superficial. Sejamos pedintes ousados e doadores generosos. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus.
O que eu ensinei para você hoje aqui é um princípio de vida. Em nenhum momento eu não disse para você não pedir, para você não buscar. Pelo contrário, dizendo para você pedir, para você buscar. Deus tem muita bênção, tem muito milagre. Deus quer acrescentar na sua vida. Mas entenda que a proporção que Deus vai acrescentar, Ele também vai pedir para você compartilhar. Fala amém. Amém. Vamos orar, vamos buscar do Senhor nesta manhã esclarecimento, entendimento, compromisso na oração e no serviço ao próximo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença, Senhor, nesta manhã e pedimos a Tua bênção, o Teu milagre, a Tua unção poderosa sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos levar a um nível de busca, de intensidade, de pedir, de buscar, de bater, que sejamos insistentes, sejamos, meu Deus, guerreiros, que não sejamos pessoas que desistem, que começam a caminhada e param no meio do caminho, mas que nessa caminhada de buscar a Tua presença, que possamos crescer, que possamos avançar, que possamos, meu Deus, receber o nosso milagre, mas que possamos entender também que temos a responsabilidade de compartilhar o nosso testemunho, a nossa bênção, aquilo que o Senhor tem feito por nós, com outras pessoas que não Te conhecem ainda, nos leve a viver um nível de amor com o Senhor e amor com o nosso próximo também. Pai, se alguém tem dificuldade em manifestação de amor, por problemas de baixa autoestima, complexo, medos, traumas, cura este coração agora, Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus, para que possamos entender que este amor é por causa, Senhor, do Teu perdão, da Tua restauração, que, meu Deus, veio sobre nós e que vai se manifestar também através de nós na vida de pessoas. É o que nós lhe pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora eu quero entrar na parte da oração, do pedido de vocês. Eu quero pedir aos pastores que venham aqui na frente, e você vai sair do seu lugar, você vai vir vai pedir uma oração aqui. Em nome de Jesus. Venha pedir. Não para de pedir, viu, gente? É para continuar pedindo. Vai buscando, vai batendo, e Deus vai abençoar você. Sai do seu lugar. Você quer uma oração? Você quer uma bênção? Você quer um milagre na sua vida? Vem aqui. Os pastores e pastoras vão orar por você. E Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Pode sentar quem quiser. Depois que receber a oração, volta para o lugar, tá bom? Quem quiser uma oração, quer pedir algo especial por você, pela sua família, pelo seu trabalho, negócios, projetos, uma cura, um milagre, em nome de Jesus.